Eu quero falar algo importante aqui, essa noite, porque Deus ele libera muitas promessas sobre a nossa vida, mas às vezes nós não tomamos posse dessa promessa, porque nós não tomamos decisões, por falta de decisão. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou ministrar aqui. O texto está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim. Olha só, isso aqui é o próprio Deus dizendo, ó. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí então serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Diga amém por essa palavra. Olha que promessa linda que Deus faz. É como se Ele viesse até você hoje, através dessa palavra, e dissesse: para de pensar um pouco. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho, os planos que eu tenho ao teu respeito. E aí Deus fala: os pensamentos que eu tenho a teu respeito, os planos que eu tenho para a sua vida, são pensamentos de paz, de bem, não de mal. E olha a promessa: e eu quero te dar o fim que você está desejando. Aí ele faz uma promessa muito grande aqui, ele fala assim, ó: buscar-me-eis e me achareis. Quando, Senhor, que eu vou te achar? Quando você me buscar de todo o seu coração. Você percebe aqui que Deus é um Deus reativo. Se eu não me mover, se eu não fizer a minha parte, Ele não faz a dele. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis é a minha parte, a minha ação. Eu busco. Agora, achar a Deus é reação da parte dele. E eu quero compartilhar com você aqui hoje uma chave poderosa, algo muito simples, porém muito verdadeiro. E o primeiro passo para você chegar em algum lugar, para você alcançar algum objetivo na sua vida, é você decidir essa noite a não ficar parado aonde você está. Um dos grandes problemas da maioria das pessoas hoje em dia é que elas reclamam de tudo que elas estão vivendo. Talvez não seja o teu caso, talvez você seja uma exceção. Mas muitas pessoas hoje em dia, elas reclamam da vida que elas estão vivendo, elas reclamam da vida que elas levam, mas elas não fazem nada para viver o algo novo de Deus. Elas não fazem nada, elas só sabem reclamar, mas elas não fazem nada para viver algo diferente. E eu venho aqui essa noite dizer algo para você: se nós queremos viver a vida que nós tanto sonhamos, se nós desejamos mesmo, queremos viver o novo de Deus, os planos, as promessas que Ele tem para a nossa vida, nós vamos ter que abrir mão da vida que a gente leva. Eu vou repetir: se você quer viver algo novo de Deus, os planos, as promessas que Ele tem ao teu respeito, já vou te adiantando, hein? Você vai ter que abrir mão da vida que você leva. Isso aqui tem tudo a ver com decisões. Decisão está ligado a tudo na nossa vida, igreja. Aliás, a nossa vida é feita de escolhas e decisões. O tempo todo, da hora que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, a nossa vida é feita de escolhas. Nós escolhemos se vamos levantar da cama, se vamos escovar o dente, escolhemos se vamos almoçar. Você quer ver uma coisa? Você só está ouvindo essa mensagem aqui essa noite porque você decidiu levantar do seu lugar lá na sua casa e estar aqui para ouvir uma direção de Deus para a sua semana. Isso é maravilhoso, mas escuta o que eu vou te falar: você está aqui hoje ouvindo essa palavra é apenas o primeiro passo. Você sair da tua casa e vir aqui ouvir uma direção para a tua semana é apenas o primeiro passo, porque é muito mais do que ouvir essa palavra, muito mais de ouvir aquilo que Deus vai falar com você essa noite. Você precisará se mover em cima daquilo que Deus vai falar. Aleluia. Muito mais do que entender o que o Espírito Santo quer falar com você hoje, você terá que colocar em prática. Meu Deus. Porque escuta o que eu vou te falar: você está na igreja e ouvir a voz de Deus é apenas a primeira parte do processo.
Mas sair daqui, viver essa palavra ministrada lá fora, obedecer e praticar aquilo que Deus fala, é o que vai decidir aonde você vai chegar, que tipo de vida você vai ter a partir de hoje. Meu Deus, tem alguém aí? É muito importante, igreja, é muito importante a gente ter a revelação, o entendimento com clareza daquilo que Deus está falando através da palavra. É importante entender? É importante, mas precisamos ter também obediência para caminhar e praticar isso lá fora. E da mesma forma, se tiver obediência, mas não tiver o entendimento com clareza daquilo que Deus quer que a gente faça, nós corremos um grande risco de caminhar em círculo. Aquele povo no deserto andou durante 40 anos, redobra a tua atenção aqui. Durante 40 anos, eles andaram em círculo. E o que é pior, eles achavam que estavam na direção certa. Eles tinham certeza que eles estavam na direção certa. Sabe por quê? Porque a pessoa que está na direção errada, no caminho errado, normalmente ela não percebe que está. Para ela está tudo certo, para ela está tudo dando certo, mas não está, está errado. Por isso que qualquer decisão que nós vamos tomar na nossa vida, precisamos partir de uma única coisa: Deus me deu uma direção. Qualquer decisão que você for tomar na sua vida, tem que partir desse princípio: Deus disse assim. Deus disse para fazer, ou Deus disse para deixar de fazer. Quem está entendendo, diga amém. E se Deus me deu uma direção, eu obedeço e pronto. Se Deus mandou fazer algo, eu faço e pronto. Se Deus falou para não fazer, eu não faço. Quando Deus me der uma direção, através da palavra, o Espírito Santo fez eu entender aquela direção, e imediatamente então eu devo me mover conforme a direção que Ele me deu. Agora escuta o que eu vou te falar, e você deve conhecer alguém assim. Tem muita gente cansada, tem muita gente frustrada, sabe por quê? Porque se move sem ouvir o que Deus falou, sem buscar uma direção dEle. Toma decisões importantíssimas na vida, sem buscar uma direção de Deus. E da mesma forma, tem gente que ouve Deus falar, mas não tem a ousadia para se mover. A pessoa sabe que Deus está falando com ela, ela sente que é Deus apertando ela, é Deus estreitando o caminho para ela fazer algo, mas ela não tem a ousadia de se mover em cima daquilo que Deus fala. Deixa eu te falar, é impossível alguém se mover em cima de algo que Deus fala e não viver as promessas de Deus. Vou repetir, é impossível alguém vir para o culto, entender aquilo que o Espírito Santo está falando no coração dela, e praticar aquilo e não viver as promessas de Deus. Veja bem, igreja, não tem sentido, não faz sentido Deus te dar uma direção, você agir em cima da direção dEle, e Ele não cumprir aquilo que Ele te prometeu. Concorda comigo? Irmão, redobra a tua atenção aqui. Quando Deus Ele te faz uma promessa, quando Deus Ele te dá uma direção, não é como se Ele dissesse assim: olha, faça a sua parte, porque eu vou fazer a minha. Não. É como se Deus dissesse assim: faça a tua parte, porque eu já fiz a minha. Eu não vou fazer. Quando Ele te faz uma promessa, a promessa já está pronta. Quando Ele fala que vai fazer algo na tua vida, na verdade Ele já fez. Agora o que falta é você acessar a promessa que Ele fez. Pastor, como que você pode afirmar isso? Não sou eu, é a palavra de Deus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que olho não viu, ouvidos não ouviu, o que não penetrou no coração humano, aquilo que você não consegue nem imaginar, é isso que Deus preparou. Ele não vai preparar, já está pronto. Aquilo que Ele já preparou para aqueles que o amam. Então redobra a tua atenção aqui. As palavras que Deus te dá, as promessas que Deus te faz, quando sai da boca de Deus, elas já aconteceram. Então veja bem, ou eu faço a minha parte. Quem tem promessa de Deus aqui? Então presta atenção, que é com você que Deus está falando. Ou eu faço a minha parte agora e acesso a promessa, tomo posse daquilo que Deus me prometeu, ou eu fico parado e perco a promessa. Tem um louvor que cantam por aí:
bem antigo que fala: quem tem promessa de Deus não morre não. Não morre não. Morre e ainda vai para o inferno. Morre sem viver aquilo que Deus prometeu. Esse louvor, quando ele está falando, é que quem tem promessa de Deus, se não se mover, vai morrer e vai para o inferno. Se não se mover, ali está falando que não morre espiritualmente, porque quem tem promessa de Deus sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então ele não morre espiritualmente, ele persevera, ele não para, ele busca. Quem está entendendo? Sabe, irmãos, Deus ele não faz promessa, ou ele compartilha. Deus não compartilha ideia de algo que ele está pensando em fazer. Não, não. Existe um poder criativo nas palavras que saem da boca do nosso Deus. Já no primeiro versículo da Bíblia você vê isso. Lá está escrito que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Essa terra aqui somos nós. Nós estávamos sem forma, vazio, deformados. Havia trevas sobre a nossa vida. A terra era sem forma, era vazia, e havia trevas sobre ela, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então você percebe que existe um poder criativo daquilo que sai da boca de Deus. E quando Deus disse: haja separação entre as águas e a terra, houve separação. Quando ele disse: água, produza peixes, assim aconteceu. Terra, produzam árvores, então, e assim aconteceu. Entenda isso, todas as vezes que Deus abre a boca para falar algo, aleluia, uma nova realidade é criada. Entendo o que Deus está falando aqui essa noite. É por isso que não é sempre que Deus fala, não é sempre que Deus responde os nossos questionamentos. Sabe por que muitas vezes você busca uma resposta em Deus e Deus faz silêncio? Porque Ele sabe que uma vez que Ele fala, vai acontecer. Se Deus falou, se Deus prometeu, assim será. Basta você se mover na direção que Ele te der. Basta você obedecer aquilo que Ele diz. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Porque toda promessa que Deus faz na Bíblia tem um princípio a ser cumprido. Toda promessa que é liberada sobre a minha, a tua vida, existe duas partes. Uma parte que é nossa e outra parte que é de Deus. Antes de qualquer promessa, existe um princípio a ser cumprido. Deus fala: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha vida longa na terra. Há uma promessa aqui, mas existe um princípio antes. Você honre o pai e a mãe. Se você fizer isso, eu prometo para você que você terá vida longa na terra. Quem está entendendo? Por isso que os jovens estão indo tudo cedo hoje. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Lá em Números vai dizer: porventura diria ele algo e não cumpriria. Diga assim: o meu Deus é um Deus de palavra. Se Deus falou algo para você, irmão, é porque já foi estabelecido, é porque já foi criado, já está preparado para você. Mas é a sua decisão, é a minha decisão que fará com que a gente vai tomar posse dessa promessa ou não. E Deus e hoje é uma noite de decisão, uma noite que Deus traz eu e você aqui para tomar algumas decisões na nossa vida. Decisão é tudo na nossa vida, igreja. Decisão tem a ver com posicionamento, tomada de atitude. Tem pessoas que eu conheço, e você também deve conhecer muitas pessoas assim. Talvez você seja uma dessas. Pessoas que têm potencial. Eu conheço pessoas que têm um conhecimento bíblico absurdo. Queria eu ter o conhecimento que a pessoa tem. Pessoas que receberam um chamado, receberam uma unção de Deus, mas apesar de receber tudo isso da parte de Deus, essas pessoas não estão vivendo nada disso. Não conseguem viver nada disso, não conseguem sequer romper no ministério. Em alguma área da sua vida. Por quê, Danilo? Porque, escuta o que eu vou te falar, ministério e chamado não tem a ver com aquilo que Deus depositou sobre a pessoa. Ah não, pastor, não. Ministério tem a ver com atitude, posicionamento. Ministério e chamado tem a ver com renúncia, temor, comprometimento, preço a ser pago. Quem está comigo aqui? Não adianta nada eu receber algo da parte de Deus se eu não me mover em cima daquilo que Ele colocou sobre mim. E cada um de vocês aqui tem uma promessa de Deus, tem um chamado de Deus. Está na hora de se mover, o Senhor está falando.
Se a pessoa não se posiciona, não se move em cima do que Deus depositou sobre ela, nada acontece. Ei, pode amarrar um foguete nas costas da pessoa, que ela não vai. Quem está entendendo? Escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Deus, Ele abre portas para nós. Ele nos dá caminhos, Ele nos dá visão de futuro muitas vezes. Te dá sinais atrás de sinais daquilo que Ele quer fazer. Mas vou falar uma coisa, é eu e você, somos nós que decidimos que vamos entrar na porta ou não. Somos nós que decidimos se vamos entrar, seguir esse caminho que Ele nos dá ou não. Somos nós que decidimos se vamos viver o que Ele tem para nós ou não. Jesus, Ele não obriga ninguém a caminhar com Ele, Ele só convida. Toma a tua cruz e me segue. Uma prova disso, um exemplo disso, claro do que eu estou falando, é quando Jesus escolhe os discípulos dele. Repara que Jesus, ele vai atrás de pessoas simples, cobradores de impostos, pescadores que mal sabiam ler e escrever, se é que sabiam. Então dá para você perceber aqui que o chamado de Jesus para eles, assim como para nós, não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com capacitação. Eles não mereciam ser chamados, eles não eram capacitados. Danilo, então o que foi que mudou a história deles? Sabe o que foi? A decisão deles. A decisão de obedecer o chamado, a decisão de largar tudo, de renunciar à vida que tinha e falar: eu vou atrás do Senhor. Eles decidiram aceitar o chamado, decidiram obedecer Jesus Cristo, viver aquilo que Deus tinha para eles. Sabe, tem gente aqui, eu estou pregando para você essa noite, que Deus já chamou você para viver milagres extraordinários. E você sabe que é com você que Deus está falando. Deus chamou você para viver milagres, para andar sobre as águas, você não entendeu? Deus chamou você para viver o sobrenatural. Deus chamou você para derrubar gigante. Como assim, pastor? O que você está falando? Deus chamou você para enfrentar coisas grandes na vida, coisas muito maiores do que aquilo que você já enfrentou. Mas talvez você não se decidiu ainda, não está se movendo, só fica parado esperando as coisas acontecer. Isso faz com que você não acesse a promessa que Ele te fez. Você não consegue viver aquilo que Deus prometeu para você. Olha para cá, se Deus te prometeu algo e não aconteceu ainda, saiba, está faltando alguma coisa. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: não é da minha parte, é da sua. E você sabe o que é que Deus está falando. Você acredita que eu já ouvi de várias pessoas dizendo: ah, pastor, mas eu estou chateado, eu estou revoltado com Deus, porque Deus prometeu algo e não aconteceu. Deixa eu te falar, se Deus te prometeu algo mesmo, de verdade, pode ter certeza que já foi estabelecido no mundo espiritual. Porque Deus, quando Ele promete, é porque já está preparado. Mas se você ainda não conseguiu viver essa promessa, acessou essa promessa, é porque você ainda não agiu em cima da direção que Ele te deu. Você ainda não fez o que Ele mandou você fazer, ou melhor, você talvez não deixou de fazer o que Ele já disse para você deixar. Você talvez ainda não renunciou o que Ele quer que você renuncie. Sabe, igreja, decisão é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Obedecer aquilo que Deus manda fazer é uma decisão. Romper, confiar em Deus, crer naquilo que Ele fala também é uma decisão. Tem tanta gente que tem coragem, como eu tive muitos anos, que tem coragem, que tem ousadia de se lançar em abismos profundos. Drogas, criminalidade. Tem muita gente que tem ousadia de se lançar em coisas absurdas, destrutivas, perigosas, mas não tem ousadia de se lançar nos braços de Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Isso é ter coragem, isso é ter ousadia de falar: eis-me aqui, eu estou renunciando a minha vida para viver os seus planos, Senhor. São as nossas decisões que definem o tipo de vida que nós vamos levar. E da mesma forma, a nossa falta de decisão muitas vezes também define aquilo que nós não vamos viver. Então, se você não está ainda vivendo a promessa que Deus te fez,
é porque talvez você esteja parado, esperando as coisas acontecer. E Deus está esperando, sabe o quê? Somente você se mover em cima daquilo que Ele já falou. Ele está esperando você fazer aquilo que Ele já disse para você fazer. As coisas ruins também que enfrentamos na nossa vida, as frustrações que nós vivemos, são resultados e decisões que nós tomamos. E muitas vezes também é resultado de decisões que nós não tomamos. Às vezes acontece pessoas chegar em mim e dizer: pastor, ora para mim, porque eu preciso que Deus abençoe esse projeto meu aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para você, mas você sabe se é isso que Deus tem para você? Porque às vezes nós fazemos os nossos planos e pedimos para Deus: Senhor, assina aqui embaixo. Mas peraí, você está me pedindo ou você está me comunicando? Você quer saber se eu aprovo, se é isso que eu tenho para você? Ou você está mandando só eu assinar? Você está me perguntando ou você está só me comunicando? Talvez o que Deus tem para você é algo muito maior, muito melhor do que isso que você está planejando. E vou falar mais para você aqui: se o seu projeto não for propósito de Deus para a sua vida, não vai acontecer. Eu estou pregando a palavra para você. Eu preciso falar a verdade. Não vai prevalecer e você vai ficar frustrado. Pastor, você está falando isso da boca para fora ou está na Bíblia? Está na Bíblia. Provérbios 19, 21. Ali diz, ó: muitos são os planos do nosso coração, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Muitos são os planos que nós fazemos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sabe, igreja, talvez você está aí se desgastando, cansando, passando raiva, tomando prejuízo, tentando fazer algo que Deus não tem para você. E Deus está dizendo de uma forma clara para você hoje: você precisa decidir quem é que vai dirigir sua vida. Chegou a hora, você precisa decidir quem estabelece os planos para você. Você tem o direito de escolha, Deus está falando. Eu te dei o livre-arbítrio. E agora decida: ou você faz a sua vontade e vive os seus planos da forma como você quer, ou você deixa eu direcionar a sua vida e vive os propósitos que eu tenho para você. Diga glória a Deus. Decida hoje quem vai ser o seu provedor. Decida hoje quem vai estar com você no caminho, como sempre esteve. Defina hoje, decida hoje quem vai cuidar de você, quem vai cuidar da sua família, da sua saúde. Reconheça que não é a força do teu braço, reconheça que não é o teu esforço, que não é o teu dinheiro, mas é Deus. Aplauda o Senhor Jesus. É Deus na sua vida, tudo é Deus. Aleluia. Preste atenção aqui, escuta bem o que eu vou te falar. As decisões que nós tomamos revela com clareza aquilo que está no nosso coração. Vou repetir: suas decisões mostram como está o seu coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é a fonte da nossa vida. Isso aqui é muito forte. Provérbios 4, 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo aqui? Guarda o teu coração, porque emoções doentes vai gerar decisões doentes. Ele está falando, ó, então de tudo que você deve guardar, de tudo que você deve proteger, protege o seu coração, protege os seus sentimentos. Meu Deus, protege os seus sentimentos, protege as suas emoções, porque é daqui, ó, é aqui que vai decidir o seu futuro. As suas decisões são movidas pelos seus sentimentos. Então guarda o teu coração, protege os seus sentimentos, blinda as suas emoções. São as nossas decisões que vão definir a nossa história. Tem uma frase muito forte que o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, disse. Esse homem foi preso por 27 anos, ficou fechado dentro de um cárcere. O motivo que ele foi preso, porque participou de protestos e viajou de forma ilegal para fora do país. E quando ele saiu da prisão, depois de 27 anos, imagina a revolta desse homem, como humano agora, 27 anos por uma coisa tão simples dessa. Então quando ele sai da prisão, alguns repórteres chegam até ele e perguntam para ele: e agora, Mandela, você vai se vingar dos seus opositores? O que você vai fazer com essas pessoas que colocaram você aí por 27 anos, por uma coisa tão simples? Sabe qual foi a resposta dele? Olha o que ele disse: quando eu sair agora,
em direção a esse portão que me trazia liberdade, eu sabia que se eu não deixasse para trás a minha amargura e o meu ódio, eu ainda continuaria na prisão. Eis aqui um homem que guarda o seu coração, porque a pessoa que está em paz de verdade, ela não quer guerra com ninguém, meu irmão. A pessoa que está em paz de verdade, ela não quer se vingar de ninguém. Ela sabe que Deus está no controle de tudo, cuidando de todas as coisas, e que em tudo que acontece há um propósito de Deus. Você já viu aquelas pessoas que vivem reclamando de tudo na vida? Talvez você conheça alguém assim, que estão sempre em crise, afrontando as outras pessoas o tempo todo. São pessoas que o coração delas não estão em paz. E quando a palavra diz de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, é Deus dizendo isso aqui para mim e para você, ó. Antes de você querer tentar mudar o mundo, deixa eu mudar o seu interior primeiro. É Deus falando para nós, antes de você falar para todo mundo como deve fazer, ou deixar de fazer, deixa eu ensinar você primeiro como é que eu quero que você faça. Ah, igreja, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com os nossos passados, com o nosso passado. Tem pessoas que por mais que se esforçam, elas não conseguem fluir. Elas não conseguem romper, elas não conseguem acessar a promessa que Deus fez, não conseguem enxergar o futuro que Deus tem para elas. Sabe por quê? Porque estão acorrentadas em algo do passado. Não consegue olhar para frente, só consegue olhar para aquilo que aconteceu. Não consegue nem sequer desfrutar do presente, quem dirá ver o futuro, porque está preso, correntado em coisas do passado. Coisas que aconteceram há 5, 10, 15 anos atrás. E Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Olha isso, sigo agora, olhando somente para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio da eterna vocação que há em Cristo Jesus. Esqueça hoje das coisas que ficaram para trás. Siga agora olhando somente para aquelas que estão diante de você. O que está diante de você hoje, agora, nesse momento? A palavra de Deus. E Deus está dando direções para você aqui. Olha que profundo isso. Você consegue entender que não tem a ver só com esquecer o passado, que não é só esquecer as coisas que ficaram para trás, mas além de esquecer, eu preciso avançar. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, agora eu preciso me mover. Eu esqueço, mas eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. É Deus falando com alguém aqui. Esquece o passado, mas não fica parado. Esqueça o passado, mas avance para aquilo que está diante de você, diante das promessas que está na sua frente. Tem muita gente que fala, eu já esqueci o passado, pastor, mas não está avançando. Eu já limpei meu coração, pastor, eu não tenho mais mágoa, pastor, mas fala o nome da pessoa, a fisionomia até muda, a mãozinha vira para trás. Fala para todo mundo que não tem mágoa, mas quando fala o nome da pessoa, a testa está enruga. Porque escuta o que eu vou te falar. O segredo não é somente você não ligar para o que as pessoas falam de você. O segredo é você seguir e avançar em direção daquilo que Deus fala. Não adianta, mas eu não ligo mais porque as pessoas falam. Não liga, mas você não está fazendo nada em cima daquilo que Deus fala. Deixa as pessoas falar mesmo, mas quando Deus falar, se move, vai para cima, age em cima daquilo que Ele fala com você. Se você já parou de andar em círculo, como eu disse aqui, beleza, maravilha, mas agora você precisa avançar. Para onde? Na direção da promessa. Vou repetir, na direção da promessa. O Evangelho não fala somente daquilo que a gente fazia e não faz mais, igreja. Evangelho não é só isso não. Eu bebia, não bebo mais. Não, eu fumava, eu cheirava, eu não fumo, não cheiro mais. Eu traficava, não trafico mais. Eu traía, não traio mais. Beleza, agora você chegou no ponto neutro, 0 a 0. Você acha que é muita coisa não fazer isso? Se você já não faz mais nada disso, saiba que é o mínimo que Deus espera de você. Fala, mas é obrigação, porque Deus não te criou para fazer nada disso. Nós já paramos, agora beleza, zerou, não faço mais nada disso, está 0 a 0. Agora vamos começar a avançar a partir disso. Olha o que Deus está falando aqui. O problema é que muitas vezes a gente se contenta com milagres que já aconteceu há 5, 10 anos atrás.
Deus está dizendo para mim e para você hoje: eu tenho coisas novas para você todos os dias. Todos os dias, a todo momento. Então eu repito, igreja, em caminho para o final aqui, nós precisamos aprender a lidar com o nosso passado e se mover em direção ao nosso futuro, em direção às promessas que Deus nos fez. Esquecer é uma decisão, mas avançar também é. Eu preciso decidir se eu vou avançar em rumo à promessa ou se eu vou ficar parado. E vou falar mais, tem gente que está aqui, você talvez está vivendo uma vida com um peso muito grande. Deus está falando, dá para ser mais leve. Como, pastor? Vou ler para você aqui, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, tem muita gente olhando para nós. Então, não dê mau exemplo, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança, sem parar, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Diga amém. Você quer uma chave para você não se cansar, para você não se desanimar? Está aqui, ó. Livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Livre de tudo aquilo que te atrapalha, de todo pecado. Livre-se de todo pecado que te cerca e tenta te parar o tempo todo. Deus está falando, livra-se disso. Dá para ser mais leve, o Senhor está falando. E nós já sabemos de tudo isso. Nós sabemos que nós precisamos buscar mais, sim ou não? Sabemos que nós precisamos confiar mais em Deus, que precisamos descansar mais, mas o problema não é o que a gente sabe, ou quanto a gente conhece. Porque o que muda a nossa história não é o que a gente sabe, é o que a gente faz com aquilo que a gente sabe. Quem está entendendo? O que vai mudar a nossa história não é aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, mas aquilo que nós praticamos. Aleluia. Isso é o que vai mudar a nossa história. Sabe por que não é todo mundo que tem uma transformação, que é transformado quando está dentro da igreja? Porque a igreja não transforma ninguém. E tem muita gente achando que a igreja muda. Escuta, a igreja não transforma ninguém. O que muda a vida de alguém, a igreja, irmão, isso aqui é tijolo. A igreja é lugar de comunhão. Igreja, na verdade, quando a Bíblia fala, somos nós. A igreja é um lugar de comunhão. Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, nós somos a igreja. Não é isso aqui, isso aqui é templo. Diga comigo, templo. Isso, igreja somos nós. Diga glória a Deus. Igreja é lugar de comunhão. O que transforma a vida de alguém, sabe o que é? Palavra. Isso que você está recebendo aqui hoje, a palavra é o que muda a vida da pessoa, a verdade da palavra. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. O Filho é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. 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 O que liberta a pessoa, o que transforma, não é a verdade que a gente sabe, que a gente escuta, e sim a verdade que a gente vive lá fora. Porque ouvir e não praticar não adianta nada. Sabe, igreja, nós precisamos decidir essa noite se vamos viver falando de um Deus que faz milagre, mas nunca experimentar o milagre, ou se nós vamos viver realmente as promessas que Deus tem para nós. Não dá mais para ficar falando de um Deus que faz milagre, mas não viver os milagres desse Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada de errado em você querer romper, você desejar prosperar na vida. Se é isso que Deus prometeu para você, mergulhe de cabeça. Mas tenha certeza que isso está no propósito de Deus para você. Porque senão não vai prevalecer. O que prevalece é o propósito do Senhor. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu tenho um chamado, mas é no tempo de Deus. Escuta,
Se Deus te chamou, o tempo é agora. Mergulha de cabeça, não vem com esse negócio, mas é tudo no tempo de Deus. Tem um chamado, pastor, mas tudo é no tempo de Deus. Se você já entendeu que você tem um chamado, já passou, foi da hora. Porque os dias são maus. Já está na hora. E eu termino aqui. Não dá mais para ficar adiando decisão não, meu irmão. Porque toda vez que você adiar uma decisão, escuta o que eu estou te falando, você está adiando um milagre de Deus na sua vida. Vou repetir. Toda vez que você adiar uma decisão, você está impedindo um milagre, adiando um milagre de Deus na sua vida. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela decidiu, olha, todo milagre, antes de um milagre, antes de qualquer milagre, antecede uma decisão. Olha que forte isso. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela decidiu sair do lugar que ela estava, romper uma multidão e tocar em Jesus. A lei dizia que ela não poderia tocar em Jesus, porque senão ela morreria apedrejada. Mas ela pensou, já que é para morrer, vou morrer tentando. Aleluia. E ela vai, e ela toca, por causa de uma decisão, ela toca em Jesus, ela recebe o milagre, e a história de vida daquela mulher mudou. Você consegue entender que decisão muda a história? Diga comigo, decisão muda a história. Lembra do cego Bartimeu? Jesus está passando, ele ouve dizer que é Jesus que está passando, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aqui, ele decidiu gritar mais alto do que uma multidão que mandava ele calar a boca. E a decisão dele de gritar mais alto que todo mundo, fez ele receber o milagre. Então ele recebeu o milagre por causa de uma decisão que ele tomou, e a história de vida dele mudou. Diga glória a Deus. Aqueles 4 amigos que levaram um paralítico, de Marcos capítulo 2, levaram um paralítico numa maca, numa cama, e subiram um telhado, olha o esforço, abriu o telhado e desceu o paralítico no rumo onde Jesus estava. Eles decidiram enfrentar qualquer obstáculo, para que um amigo fosse curado. Por causa da decisão daqueles 4, o paralítico foi curado, e teve a história de vida mudada. Dá para perceber? Que decisão muda a história. Moisés decidiu obedecer um chamado de Deus, mas quando Moisés decide também não obedecer a direção, ele perde a terra prometida. Quem está entendendo? Decisão precisa ser certa também. Se decidir errado, perde. Adão decidiu desobedecer a Deus e comeu do fruto, estava no paraíso. O que aconteceu? Ele perdeu o paraíso. Diga comigo assim, Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. Você percebe que o lugar não é tão importante quanto as suas escolhas e quanto as suas decisões? Repare que o lugar não é tão importante quanto as nossas decisões. O que vai definir o nosso futuro, a forma como nós vamos viver, é a nossa decisão. E o Senhor fala para você hoje, toma uma decisão. Fica de pé no teu lugar. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando aqui hoje. Você que ainda não é batizado, pense sobre isso. Você que ainda não desceu as águas do santo batismo, decida hoje esquecer as coisas que ficaram para trás. Comece a viver uma nova história com Jesus a partir de hoje. Esqueça o que aconteceu no passado, siga em frente, o Senhor está falando, em direção ao teu futuro, que é a promessa que Deus te fez. Para de questionar a Deus sobre coisas que ainda não aconteceu. Pergunta para Ele hoje, Deus, o que eu preciso fazer para que coisas passem a acontecer na minha vida? E talvez Ele responda para você hoje, me obedeça, me aceita por inteiro na sua vida. Se posicione diante do meu mandamento. Todo aquele que crê em mim e batizar será salvo. Quem não crê será condenado. Sabe, igreja, quando nós mergulhamos em Cristo, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo na nossa vida. E eu termino essa mensagem hoje dizendo para você, se você mergulhar em Cristo, eu posso te garantir, o seu passado não te prenderá mais, a mentira não fará mais parte da sua vida, o vício das drogas, da bebida, não te escravizará mais. Jesus está dizendo, tudo que você precisa fazer hoje, é me reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida. Decida hoje, a sua decisão vai definir aonde você vai chegar a partir de hoje. Você que está aqui hoje,
Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo vai te visitar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o teu Espírito Santo comece a passear no meio dessa igreja e comece a constranger o coração desse homem e dessa mulher diante dessa verdade que foi pregada, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, entra com a tua providência, com a tua intervenção divina, Pai. Esse homem, essa mulher que até hoje adiou uma decisão, eu não sei em qual área da sua vida eles precisam se posicionar, mas essa palavra hoje foi direta. Eu tenho uma promessa na tua vida. Eu te prometi que eu vou restaurar essa família, eu te prometi que eu vou restaurar essa saúde. Só está faltando você se mover e fazer aquilo que eu já te direcionei. Espírito Santo, começa a trabalhar agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar diante desse louvor que vai ser entoado agora, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Começa agora a colocar nos pés de Cristo, derrama nos pés de Cristo aquilo que você precisa deixar, deixe nas mãos dele hoje. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Oh, aleluia, Jesus. Eu olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Trabalha aí, Jesus. Eu olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, o seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz. Diga isso, igreja. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode sentar, por favor.